Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje a gente vai falar de Ayrton Senna, claro, mas cadê a McLaren? Opa, esse aqui é o Audi das 24 horas de Le Mans, vamos falar dessa corrida, vamos falar também de Fórmula E e da rivalidade Senna-Prost-Piquet com um personagem bem especial. Amigos do Senna TV, mais uma vez um programa especial para você que curte bastante aí a carreira de Ayrton Senna, quer saber sempre de curiosidades, bastidores também do automobilismo. Estou aqui ao lado de Lucas de Graça. Lucas, obrigado mais uma vez aí pelo convite do Senna TV. O Lucas que está sempre competindo, 24 horas de Le Mans, Fórmula E, o que tem roda ele acelera, né, o Lucas? E grande fã de Ayrton Senna também. Primeiro, então, conta pra gente como é que o Ayrton inspirou grandes pilotos brasileiros, já falamos com alguns deles aqui no Senna TV, mas no seu caso específico, como é que foi essa influência do Ayrton na sua carreira? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu acho que todo esse legado de automobilismo do Brasil, ou pelo menos uma grande parte dele, se deve ao Ayrton, né? Então, para mim, fazer parte desse programa é um grande prazer. Assim, o Ayrton, acho que para todos os pilotos brasileiros, principalmente da minha geração, né, o Ayrton foi mais do que um professor ou do que alguém que foi muito bem no esporte. Ele mudou o esporte, ele transformou o piloto numa áurea mística, né? Ele transformou o piloto num herói do país, talvez o maior herói em esportista que o país já teve, né? E quando eu estava começando minha carreira de kart, eu tinha 8 anos, estava começando a pilotar. E quando você tem 8 anos, você joga futebol na escola, você faz judô, eu andava de kart. Graças a Deus meus pais incentivavam a fazer vários esportes e eu fazia várias coisas. E com 9 anos, em maio, né, de 94, eu estava pilotando um aeromodelo e eu assim, desde criancinha pilotava aeromodelo, carrinho, né? Daí mudava o motor, sempre gostei disso. E estava pilotando, eu não estava assistindo a corrida que o Senna morreu, eu escutei no rádio, voltei para casa e estava aquela situação. E mais do que isso, quando você é uma criança, eu nem sabia direito o que era corrida, a Fórmula 1, você não sabe muito. Mas o impacto que teve a morte do Ayrton no Brasil, o quanto eu chorei mesmo sem ter conhecido ele. Assim, eu vi ele uma ou duas vezes em Laranjeiras, ele fazendo Cooper, o pessoal correndo atrás dele, eu vi ele na rua, mas não tinha um relacionamento mais forte, assim. E aquilo me marcou muito. Falou, é um esporte que dá para você transcender para o público, é uma coisa muito forte. E daí isso ficou marcado para mim e me ajudou muito na escolha da minha carreira para o futuro. E isso acho que foi a primeira e a mais importante relação que eu tive com o Ayrton. O interessante é que você contou uma história que me lembrou muito de como o Lewis Hamilton descreve também essa situação toda de 94, e a gente sabe que você, sendo um piloto brasileiro, você está sendo impactado, claro, pela mídia nacional, você via as corridas aqui, a gente torcia muito para o Ayrton vendo as coisas. Agora, eu imagino, como você falou, ele transcende essa coisa de ser brasileiro, porque você vê um pilotinho de kart lá de 8, 9 anos também, como você, só que lá na Inglaterra, chamado Lewis Hamilton, teve o mesmo impacto que você. A gente tem a mesma idade, a gente correu junto de kart, no Mundial de 2000, a gente disputou, eu terminei em 4º lugar, a gente disputou lá 5º, 4º, durante um monte de... Isso quando a gente tinha 15 anos, depois Fórmula 3, ele foi campeão, eu fui terceiro, daí eu ganhei em Macau no final do ano, depois GP2, eu corri no carro dele, né? Ele ganhou o campeonato num ano, eu fui segundo no ano seguinte. E então o Lewis é um amigo meu, não um grande amigo meu, mas é um amigo, a gente se conhece, a gente mora em Mônaco, a gente às vezes se encontra nos restaurantes, nas praias, nas academias. E então eu acho que o Ayrton, ele transcende de um piloto brasileiro, ele virou um esportista global, ele também transcende do esporte do automobilismo. Ele virou uma lenda viva, ele virou o esportista que teve, eu acho que a maior repercussão do ponto de vista de fã e quanto as pessoas se apegaram a um esporte por causa de um esportista, né? O Ayrton mudou a cara da Fórmula 1, ele mudou a cara do automobilismo e o legado dele até hoje visto em diversas áreas, incluindo a Audi Brasil, né? A gente está aqui no Audi Lounge. Verdade, eu ia até falar sobre isso. A gente está aqui no Audi Lounge especial, onde o Lucas recebendo aqui o papo aqui com a gente do Senna TV. A gente veio até aqui porque também Senna e Audi tem tudo a ver. O Lucas vai falar rapidinho disso. E você falou A Lenda do Brasil. Eu lembro que o lançamento do mural que o Cobra fez aqui em São Paulo,
na Avenida Paulista, a Lenda do Brasil, um lugar muito legal aqui, uma homenagem àquela fotografia do Ayrton com um capacete bem marcante, né? E foi feito um carro, inclusive, que da Audi, né, em parceria, foi o primeiro A3 feito aqui, depois da retomada da fábrica aqui no Brasil. E mostra isso, a transmissão do GP Brasil de Fórmula 1 de 2015 começou com aquele mural e foi até Interlagos, mostrando isso, né, que realmente a marca que o Ayrton deixou, não só no Brasil, mas na Fórmula 1, e eu acho que, como você falou, e fora de outros esportes também, né, nas Olimpíadas a gente viu os atletas também, né? Final da Copa do Mundo de 94. 94, final da Copa. Minuto, eu lembro disso, teve um minuto de silêncio. Sim. A seleção, né? Levou as homenagens. A gente conversou, inclusive, com o Raí, Lucas, e ele falou que como motivou eles, porque era aquele ano, era o ano da conquista do Tetra do Ayrton e o Tetra também da seleção de futebol. E o Raí falou que eles levaram muito daquele espírito do Ayrton de determinação e tal para a conquista do Tetra. Então isso mudou muito assim a minha carreira, o jeito que eu via automobilismo, o jeito que automobilismo eu vi que marcava as pessoas, isso teve uma influência muito grande. Lucas, interessante você ter falado também do Hamilton, porque a gente fala muito da rivalidade, né, dele, do Hamilton com o Rosberg, que são companheiros de equipe, e a gente fala aqui no Senna TV muito da rivalidade Ayrton Senna, Alain Prost, e olha só que curioso, o Lucas corre com Senna, com Prost e com Piquet, só que né, numa categoria diferente, são outras épocas, mas como é que é essa rivalidade aí? Eu acho que para o torcedor, e especialmente a Fórmula E, explora bem esse lado, né? E você, claro, disputando o título nos 2 anos ali, quase ficou bem perto do título esse ano, como é que é essa briga aí de vocês? Claro, no fim todo mundo é amigo, mas na pista não tem essa de amigo, né? Na pista não tem essa, a gente está numa disputa muito forte, né? A Fórmula E é um campeonato super profissional, super difícil. Mas, exatamente o que você falou, né? Eu corro com o Piquet, também tem mais ou menos a mesma idade, o Bruno Senna, que é grande amigo meu, né? Um dos meus melhores amigos no mundo do automobilismo, ele e o Felipe Massa. E tem o Prost também, que ele é um pouco mais velho que a gente, e tem essa rivalidade, né? O Prost é um dos sócios da equipe da Idams, que é a melhor equipe hoje na Fórmula E. A Abt Schaffer Audi Sport, que é a minha, foi 2º lugar. Então tem uma rivalidade muito forte e no final o que importa é vencer, né? Eu acho que o Ayrton mostrou muito disso, a garra, o quanto ele era também muito forte nas pistas, ele não deixava ninguém passar. Quando ele estava na pista o pessoal tinha que respeitar, ele bateu várias vezes com outros pilotos. E não, isso não tira nenhum mérito dele, eu acho que isso inclusive é o contrário, isso mostra o quão determinado ele era para vencer. E eu até achei curioso, o Alain Prost fez uma declaração, até vou te perguntar isso, falou que você teria jogado de propósito o carro para cima lá do Buemi, né, que é da equipe do Prost, e aí você deu uma resposta que foi ótima, eu quero que você conte essa história aqui, porque deixa o pessoal ouvir. Olha o que o Alain Prost foi aprontar, hein? O Alain, né, que ele é um dos sócios da Idams, ele foi muito enfático nessa disputa do título, que acabou ocorrendo a batida entre eu e o Buemi e tal. E ele falou, né, que isso era uma falta de esportividade, que isso não poderia acontecer, que isso era horrível para a categoria, tal. E eu achei isso ser o maior hipócrita do mundo, porque ele é exatamente o cara que fez isso com o Ayrton Senna. Depois o Ayrton Senna ganhou o título, foi desclassificado e no ano seguinte o Ayrton Senna deu o troco. Na largada bateu com o Prost e foi campeão. E pro torcedor, aquele momento do troco foi sensacional, mas eu, por exemplo, moleque, lembro dessa corrida, você também provavelmente vai lembrar que a gente sabe que em 89, quando o Prost joga mesmo o carro para cima, ficou aquela expectativa, o que vai acontecer, porque o Ayrton precisava ganhar aquela corrida. Aí ele vai lá, ganha e é desclassificado. Então imagina a revolta e realmente, senhor Alain Prost, poxa vida, você... Mas isso faz parte. É legal para o público entender que essa disputa, se você realmente causa um acidente, você é penalizado para a próxima corrida, você perde os pontos daquela corrida e tal. Então existe uma regra por trás, mas dentro daquela regra, você precisa, se você quer vencer, você precisa, principalmente em condições de disputa, ser bem forte e fazer o que for preciso para vencer. Pelo menos é o jeito que eu vejo, né? E, lógico, dentro das regras. Por isso que cada vez mais o pessoal tem visto muitas corridas às 24 horas de Le Mans, por exemplo. Eu tive lá esse ano, tive já algumas vezes também acompanhando as corridas do Lucas e esse ano o final foi espetacular, né? A Porsche passou a Toyota faltando 3 minutos, foi uma coisa super legal. O Lucas já bateu, também já teve o bronze, já teve a prata, né? Eu fiz 4 vezes Le Mans, fiz 3 pódios, 2 terceiros e 1 segundo, inclusive o carro, eu fiquei em segundo lugar.
Tá aqui embaixo. Vamos ver. É o carro original de Le Mans. Primeira vez que tá aqui no Primeira Brasil, né? vez que tá Porque no Brasil. competiu no WEC quando tinha corrida aqui, mas aqui em exposição Foi em o São último Paulo. carro do Tom Christensen, né? O último pódio do Tom, quando ele foi Que é o no Mr. Le Mans, 9 vitórias em Le Mans. 9 vitórias, ele é uma lenda do automobilismo. Foi a minha última vitória da Audi em Le Mans, 2014. E o meu carro, né? Então tá aí embaixo, chegou ontem, a gente até descarregou aqui, eu fiquei até 1 da manhã. E tem essa relação que eu acho que é legal contar, que o Ayrton, né? Que foi praticamente ele que trouxe a Audi para o Brasil. Sim. O Ayrton adorava os Audis, né? O RS4, o RS6, são peruas que são muito fortes, né? 500, 600 cavalos, mas ao mesmo tempo pode se comportar como um carro família, dá para você, eu tenho uma RS6, dá para você colocar 3 bicicletas, 4 malas e ainda ir viajar com um carro que tem 580 cavalos, então... O piloto gosta de acelerar até nas horas que pode, né? Tem os limites de velocidade, tem que respeitar os limites de velocidade. Mas quando dá para dar uma esticadinha... Às vezes tem que fazer uma ultrapassagem e tal, é legal né, ter um carro forte. E é isso, então essa relação com o Ayrton, com a marca Audi é muito forte, principalmente aqui no Brasil. E é muito legal também, Lucas, que eu entrevistei até o Bruno Senna, a gente viu um trecho rapidinho do Bruno falando sobre como seria o Ayrton lá em Le Mans e ele falou, ele cravou, Rodrigo, com certeza o Ayrton estaria correndo em algum momento nas 24 horas de Le Mans, Não, ele correu, o Ayrton fez uma prova, inclusive tem umas fotos nas minhas mídias sociais, ele fez uma prova nos 1000 km de Nürburgring. Com a sua equipe, né? Com a minha equipe, com a Jost, e eu perguntei pro meu chefe da equipe, que é o mesmo até hoje, né? Eu falei, e aí, como é que foi? O Ayrton sentou no carro, ele falou, olha, a gente tentou contratar ele de qualquer jeito, ele foi muito mais rápido que todo mundo, escreveu um relatório para cada área do carro onde tinha que melhorar, foi o melhor piloto que a gente já teve, mas depois daquele ano ele foi para a Fórmula 1 e não teve uma segunda oportunidade. Mas ele pilotou e foi super rápido, só não ganhou a corrida porque o carro quebrou. Em Nürburgring, né? E ele, inclusive, esse carro depois do ano seguinte foi campeão de Le Mans, né? Exato. Então teve uma... Era um Porsche na época, mas... da mesma equipe que eu tenho hoje. Então o dono lá tem umas memórias muito boas. Então, de uma certa maneira, dá para dizer que teve um trabalho aí do Ayrton para eles serem campeões no ano seguinte, sem dúvida, né? acho que o Ayrton depois ele provavelmente ele teria feito mais algumas vezes Le Mans, ele provavelmente teria ganhado Le Mans. O Ayrton era um piloto não só completo, mas também muito dedicado, né? Ele mudou também a parte física do esporte. Então, um ponto muito importante nas provas de endurance. Então, quer dizer, ele foi ali, em todas as áreas que ele passou, ele deixou uma impressão mais do que boa. Né? Com certeza. E é muito legal ver as histórias do Lucas, que está aí acelerando em Le Mans, está acelerando no WEC, Fórmula E, em tudo mesmo, e realmente com esse desejo de também trazer alegrias para o Brasil, né? Como o Ayrton trouxe bastante. Vamos torcer aí para você nas 24 horas de Le Mans, de novo na Fórmula E. E obrigado mais uma vez por atender o nosso convite aqui da Senna TV. Eu que agradeço, vamos tentar representar da melhor forma a bandeira brasileira e trazer um pouquinho desse legado aí que o Senna deixou. Pelo menos se der uma ajudinha num pedacinho, já tá bom. Com certeza, Lucas. Valeu, brigadão mais uma vez. Valeu. Obrigado. Até a próxima aí, pessoal. Pessoal, muito legal o papo com o Lucas de Graça, falamos de tudo hoje, né? 24 horas de Le Mans, Fórmula E, Fórmula 1, ele falando numa história bem legal do Hamilton, do Bruno Senna, enfim, muita coisa legal. Então, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça também de compartilhar com os amigos, tá bom? Você pode conferir também os outros vídeos que estão passando aqui. E hoje um agradecimento especial ao Audi Lounge, que recebeu aqui a gente para gravar rapidinho. E todos os produtos da Ayrton Senna Shop estão disponíveis aí para vocês também terem uma camiseta legal como eu, tá bom? Valeu, até a próxima!